Graça e paz para você. Como é que você passou a nossa última mensagem, a fé no invisível? Surpreendente isso, né? Você percebe como quando a gente realmente medita na palavra, as coisas se esclarecem? Percebeu isso? Porque muita gente confunde fé com esperança. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum. Eu digo infelizmente porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Podem ser parecidos, mas não tem nada a ver com a outra. Porque a fé não é acreditar que vai passar a existir algo que não existe. Hoje nosso sexto passo, e nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre sermos desafiados, ou seja, a fé desafiada. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 38. É o que eu vou ler aqui para nós tirarmos como base para essa temática, tá? Então esse nosso tema de hoje, a fé que é desafiada, vai levar você a caminhar em uma direção um pouco diferente das outras agora, tá? Quando a gente fala de fé, né, e uma fé de verdade, nós estamos falando de alguém que tem uma fé saudável, viva, vibrante, né? Uma fé que faz a pessoa se mover, que faz a pessoa reagir. Não é só aquela coisa de dizer eu acredito. Não, porque quem tem fé se move, se movimenta. Quem tem fé não foge, não recua, não tem medo de ser confrontado, não tem medo do embate. E essa era a fé que estava no coração de 3 jovens. Mas antes de nós irmos para essa história, vamos ler aqui capítulo 10, verso 38. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, eu não me agradarei dele. Fé, e a fé que vai ser desafiada. Na vida cristã é assim, como em quase tudo na vida. Nós somos desafiados o tempo inteiro. Você foi desafiado a sair de dentro do corpo da tua mãe. Você teve que lutar muito para sair de lá. Você não se lembra disso, mas pergunte para ela para você ver. Tem gente que deu um trabalho para nascer, hein? Você foi desafiado depois de sair do corpo a se adaptar a viver externamente. Teve que aprender a tirar os recursos que o corpo da sua mãe oferecia. Foi desafiado a sair daquele leitinho e começar a comer alimentos mais sólidos. O desafio, ele não é assim uma coisa ruim, apesar de muita gente não gostar de ser desafiado. E por que não? Porque ele faz a gente crescer. Os desafios nos fazem, né, nos desenvolvermos. Olha que maravilha. E a Bíblia conta a história de 3 jovens hebreus, Misael, Azarias e Ananias, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Seus nomes babilônicos. Os nomes hebreus, Misael, Azarias e Ananias, que foram testados, eles foram levados ao limite nas suas vidas. Está lá no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Imagine você tendo que morar num lugar onde cultura, costumes são completamente diferentes daquilo que você está acostumado. Eu, como alguns já sabem, nasci do estado de São Paulo, fui morar, né, casei com uma catarinense e fui morar no estado de Santa Catarina. Nós ficamos por lá quase 4 anos. Minha gente, a comida é parecida, mas não é igual. E é sempre um desafio, os costumes, os hábitos são outros. Eu fui pela minha vontade, mas imagina você, no caso desses 3 jovens, que o Império Babilônico havia dominado Israel e os hebreus. E aqueles que eles acharam interessantes, principalmente, né, os mais inteligentes, os intelectuais, os habilidosos em alguma arte, eles foram arrastados, levados como que quase que obrigatoriamente para a Babilônia, tá? E esses 3 jovens estavam lá nessa captura. Porém, um dia em suas vidas, as coisas mudaram um pouco ainda para pior. E foi uma transformação assim, como aquela que a gente diz, da água para o vinho.
Eles que não tinham o costume de prestarem culto, nem adoração a nenhum outro tipo de Deus que não fosse o Deus Todo-Poderoso, foram desafiados. Ou então o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um nome meio estranho, né? Nabucodonosor, olha só, havia instituído um decreto em que todos do seu reinado deveriam prestar adoração a uma estátua que ele havia criado. Quem desobedecesse tal ordem seria executado sendo jogado numa fornalha de fogo. Coisa terrível, né? Essa história é bastante conhecida, e eu já vi gente dizendo o seguinte, que se fosse eles nessa situação, essas pessoas que eu estou dizendo, algumas pessoas que dizem o seguinte: se fosse eu no lugar dos três, eu dobraria ali o meu joelhinho, mas só de mentirinha, sabe? Aquela coisa assim, não é de verdade, não é do fundo do meu coração, da minha vida. E assim eu escaparia de até ser jogado, né, nessa fornalha aí. Bom, eu acredito, eu vou dizer uma coisa bem séria para você, que talvez você tenha isso no coração, né? Eu teria dobrado meu joelhinho também, tal. Eu acredito muito que esses 3 jovens levavam a sério, de verdade, né? Eles não viviam para Deus de brincadeira. E eles jamais, nem por brincadeira, se dobrariam diante de um ídolo morto. Bom, eles não se dobraram, isso é fato. Então veio a sentença: morte, sendo queimados em uma fornalha. Só que a ira de Nabucodonosor, ela ficou extremamente à flor da pele. Por quê? Imagine um rei e que diante dele súditos resolvem desobedecê-lo. Deu para imaginar? Quando a gente desobedece o pai e a mãe, a coisa já complica. Imagina um soberano como esse. E a desobediência deles enfureceu o coração de Nabucodonosor de uma forma tão terrível que ele pediu que a fornalha fosse, o fogo da fornalha fosse aumentado ainda mais 7 vezes. Se antes estava difícil, né? Ou seria difícil eles escaparem da situação que estavam, imagine agora, pior, né? Algo realmente impossível. A fé desses jovens sendo desafiada. E eles tiveram uma outra chance, né? Porque foi tocada a trombeta uma vez e tal, aquela coisa toda, de se redimirem. Mas mesmo assim, como bons judeus, eles se negaram a dobrar os seus joelhos e a reverenciarem uma estátua de um Deus mudo, né? Aí vem algumas perguntas à nossa cabeça. Por que será que Deus às vezes permite situações assim, né? Por que Deus não os livrou? Não fez um milagre, não fez algo antes disso tudo acontecer, né? Antes deles serem ali vistos, condenados, derrubasse a estátua, qualquer outra coisa. São sempre as perguntas que vêm à nossa mente. É ou não é? Por que não acontece algo antes disso tudo para que a gente não seja surpreendida? Bom, nós estamos falando de uma fé que está sendo desafiada. E é exatamente isso que acontece na nossa vida às vezes, né? Olha só que coisa interessante. Deus não os livrou, não fez um milagre, né? Porque Ele simplesmente desejou não somente provar a fé, porque nós estamos falando da fé que é provada, né? Olha que coisa tremenda, da fé que é desafiada. Mas Ele desejava também que o livramento que esses jovens receberiam se tornasse num grande testemunho do poder do Deus a quem eles serviam. Tá? Nada nessa vida, e talvez você esteja imaginando isso, talvez você esteja aí sendo desafiado na sua fé. A situação é tão gigantesca, as proporções daquilo que lhe acontece são tão imensas, que você fica assim se perguntando: meu Pai,
Reflita comigo. Não poderia Deus estar agora desafiando a sua fé, levando você a ser desafiado? Você não tinha parado para pensar nisso, né? Você só pensou nas circunstâncias, nas ocasiões, nas perdas, nas dores que você está sofrendo, ou nas coisas que você ainda pode perder. Nessa vida, nada, se você estiver andando com Deus, nada pode acabar com você. O fim não foi trágico. Nabucodonosor e os babilônicos tiveram a oportunidade de experimentar, de ver, de testemunhar a grandeza do jovem, desses 3 jovens, melhor dizendo. E isso rendeu a eles uma vida gloriosa. Por quê? Eles foram lançados. E o próprio rei teve uma visão e deu um grito, falou assim: gostaria que vocês me explicassem uma coisa. Nós não jogamos 3 jovens, mas eu vejo 4 pessoas andando no meio do fogo, e um deles se parece com um Deus. Lembra que nós falamos na nossa última mensagem que ter fé não é acreditar que aquilo que não existe vai existir? Seus olhos não estão vendo, mas Deus está caminhando contigo. Você não precisa se perturbar. Você precisa ficar aí se perguntando: meu Deus não me livrou mesmo, estou numa situação sem saída. Você está sendo desafiado, talvez está sendo levado aos seus limites. Lembre-se disso que eu vou dizer agora. Nem sempre Deus nos livra das situações, mas Ele nos livra nas situações. Nem sempre nos livra das situações, mas sempre nos livra das situações. Sendo desafiados, sendo levados ao nosso limite, colocados diante de situações que na sua mente você não consegue compreender como foi que tudo chegou a esse ponto, e porque até agora as mãos de Deus não reagiram. Bom, se a fé é acreditar no invisível, aqueles jovens tinham uma certeza: seus olhos não viam a presença de um Deus ali com eles, enquanto foram desafiados a não se curvarem e não adorarem aquela estátua. Mas quando eles foram jogados ao extremo, e que a vida deles só dependia de Deus, lá estava Deus. Assim como nós cremos que talvez você esteja sendo desafiado, e aí está Deus do seu lado. Que Deus te abençoe. Fique na paz e acalme o seu coração. Não se deixe enganar, porque Deus não nos abandona. Amado Senhor, que esta palavra encha o coração e faça-se levantar o que está caído, faça-se erguer o que se dobrou diante de algo que lhe foi acometido, e que a vida desse amado seja pelo Senhor, como está agora sendo guardada, abençoada, em o nome de Jesus Cristo. Fica na paz e até o nosso próximo passo. Deus te abençoe.